A recente declaração de uma deputada americana sobre a existência de seres interdimensionais trouxe à tona questões intrigantes e desafiadoras. Então, eu não os chamaria de alienígenas. Gosto do que Grush chama, ele diz que são seres interdimensionais e é muito específico sobre isso. Eu realmente acho que isso realmente significa que eles não são de forma alguma necessariamente uma entidade biológica de outro planeta por si só, de verdade. Vou dizer A revelação da deputada Ana Paulina Luna. A deputada Ana Paulina Luna, uma figura emergente na política americana, expressou suas opiniões sobre a existência de OVNIs e a possibilidade de que esses fenômenos sejam relacionados a seres interdimensionais. Antes de sua eleição, a deputada tinha suas dúvidas sobre a existência de alienígenas, mas sua visão mudou drasticamente ao se deparar com informações e testemunhos que sugerem a presença de seres que não se encaixam na definição tradicional de alienígenas. Em suas declarações, ela enfatiza a importância de uma abordagem bipartidária na busca por transparência sobre esses fenômenos. A deputada mencionou a necessidade de uma investigação mais profunda, especialmente após receber denúncias de membros da Força Aérea sobre atividades encobertas relacionadas a OVNIs. O que são seres interdimensionais? Quando falamos sobre seres interdimensionais, nos referimos a entidades que não são necessariamente biológicas ou provenientes de outro planeta. A deputada Luna sugere que esses seres podem existir em dimensões que não percebemos, intervindo em nossas vidas de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Essa perspectiva desafia a visão convencional de que os OVNIs são naves espaciais de outros planetas. Em vez disso, ela propõe que esses fenômenos possam ser o resultado de tecnologias ou seres que operam em um nível além da nossa compreensão atual. As implicações da transparência governamental. Uma das questões mais intrigantes levantadas pela deputada é a falta de transparência por parte do governo dos Estados Unidos da América em relação à investigação de fenômenos não identificados. A deputada e outros membros do Congresso estão exigindo acesso a informações que, segundo eles, têm sido mantidas em segredo por muito tempo. Essa busca por transparência é crucial, pois muitos acreditam que a divulgação de informações sobre OVNIs pode ter um impacto significativo na percepção pública e nas políticas governamentais. A deputada argumenta que a população tem o direito de saber o que está acontecendo, especialmente quando se trata de questões que podem afetar a segurança e o bem-estar da sociedade. O papel da mídia e da opinião pública. Historicamente, a cobertura da mídia sobre OVNIs e assuntos relacionados tem sido cética, frequentemente rotulando essas discussões como teorias da conspiração. No entanto, a crescente atenção dada por representantes do governo e a mudança na narrativa pública podem estar começando a mudar essa percepção. Com a crescente evidência de que muitos relatos de encontros com OVNIs vêm de fontes confiáveis, como pilotos da Força Aérea, a credibilidade dessas histórias está se fortalecendo. Isso pode levar a uma nova era de investigação e aceitação sobre o que realmente está acontecendo no céu acima de nós. O que podemos aprender com as revelações? As declarações da deputada Luna nos convidam a reavaliar nossa compreensão do que são os OVNIs e quem ou o que pode estar por trás deles. Ao considerar a possibilidade de seres interdimensionais, somos forçados a expandir nossas mentes e a considerar realidades que vão além do que é convencionalmente aceito. Essa nova perspectiva pode não apenas abrir portas para um entendimento mais profundo da vida no universo, mas também nos incentivar a questionar o que sabemos sobre a própria natureza da realidade. A deputada Luna, junto com outros representantes, está determinada a continuar sua busca por respostas, e isso pode sinalizar uma mudança significativa na forma como o governo lida com esses fenômenos. A transparência
e a disposição para investigar mais a fundo podem resultar em descobertas que, até então, estavam enterradas sob camadas de sigilo e desinformação. O que isso significará para a sociedade e para a nossa compreensão do universo ainda está por ser visto. Então, eu não os chamaria de alienígenas. Gosto do que Grush chama, ele diz que são seres interdimensionais e é muito específico sobre isso. Eu realmente acho que isso realmente significa que eles não são de forma alguma necessariamente uma entidade biológica de outro planeta por si só, de verdade. O que vou dizer é, você sabe, eu compartilho uma perspectiva cristã sobre muitas coisas. E o que tem sido interessante sobre isso é a quantidade de estigma que existia anteriormente a este ciclo. Mas temos um esforço bipartidário tão grande por transparência nesse tópico que eles não podem necessariamente escondê-lo. Sendo um membro da supervisão, seguimos os denunciantes e podemos conduzir nossa própria investigação. Eu, o representante Burchett, do Tennessee, e o representante Gates fizemos uma pequena missão no Panhandle porque um denunciante da base da Força Aérea de Eglin se apresentou ao escritório do representante Gates. Acho que agora, com a transparência, esperamos que mais pessoas se manifestem. As pessoas que se manifestaram são confiáveis, elas não são malucos. Mas historicamente há muito a ser descoberto e eu sugiro que todos investiguem por conta própria. Conte-me sobre você. Já ouviu falar sobre UAPs e OVNIs? Então, o que é ok? Conte-nos sobre isso. Eu fui abordado por homens de preto. Sei que muitas pessoas vão achar isso loucura. Sendo um membro da supervisão, seguimos os denunciantes e podemos conduzir nossa própria investigação. Coordenamos a reunião. O Pentágono tentou inicialmente cancelar a primeira. Conseguimos colocá-la de volta na agenda. Nós chegamos lá e entramos. E o comandante da base disse que não tínhamos autorização para investigar, falar com testemunhas. Não se diz ao Congresso que não temos autorização. Membros dos serviços armados da Câmara, Supervisão e Judiciário. Então, eu meio que tive uma discussão com o comandante da base, o que é meio engraçado porque esse cara realmente achava que estava no controle. E ele, na verdade, no meio da nossa reunião, saiu de licença, o que nunca acontece com uma delegação indo para uma base militar. Interessante. Eu sei que... Mas então, nós tínhamos certeza de que havia pessoas da agência lá. E você não encontra isso. Eu trabalhei no Campo Herbert. Eu trabalhei no Exército. Então, por que a agência de inteligência precisaria estar em reunião para denunciantes? Certo. Então, isso aconteceu, posso dizer, com base nas minhas investigações, não em um ambiente classificado, que absolutamente acredito que existem coisas que são tecnologias avançadas, não de origem humana. E então, conduzimos a entrevista com David Grush. Como você viu, foi uma das audiências no Congresso do ZY mais assistidas na história. As informações apresentadas foram alarmantes porque você está ouvindo sobre pessoas que potencialmente foram assassinadas e encobrindo. Foi muito interessante. Então aconselho todos a assistirem. Foi baseado nisso e você recebeu informações confidenciais ou apenas o que eles disseram? Eu não posso falar sobre isso. Você pode falar sobre isso. Antes de vir para o Congresso, você achava que alienígenas eram reais? Então eu não os chamaria de alienígenas. Gosto do que Grush chama, ele diz que são seres interdimensionais e é muito específico sobre isso. Eu realmente acho que isso realmente significa que eles não são de forma alguma necessariamente uma entidade biológica de outro planeta por si só. O que vou dizer é, você sabe, eu compartilho uma perspectiva cristã sobre muitas coisas. E o que tem sido interessante sobre isso é a quantidade de estigma que existia anteriormente a este ciclo. Mas temos um esforço bipartidário tão grande por transparência nesse tópico que eles não podem necessariamente escondê-lo. Não há autorização. Você não tem a autoridade de leitura para isso, aquilo e o outro. Se o Congresso redige os projetos de lei para financiar esses programas, mas não temos acesso autorizado e supervisão sobre eles, então isso não é algo que acontece em um país livre, certo? Antes de você aprender isso, você achou que seria completamente diferente do que você aprendeu? Não, eu tinha algumas suspeitas antes disso. Sabe, quando eu estava estacionado na unidade da Guarda Aérea de Portland há alguns anos, lembro que houve um incidente e os pilotos meio que voltaram e perguntaram a um deles o que ele achava que era, e ele não podia realmente falar sobre isso. Ele não queria, você é louco, certo? Mas com a tecnologia, até mesmo seu iPhone, você pode gravar coisas e isso não será classificado. Eu sabia disso, sabia que era algo no militar e que as pessoas estavam preocupadas em falar sobre isso. Acho que agora, com a transparência, esperamos que mais pessoas se manifestem. As pessoas que se manifestaram são confiáveis, elas não são malucos. Mas historicamente há muito a ser descoberto e eu sugiro que todos investiguem por conta própria.